Fala, gente, tá tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo nessa live de hoje. A gente vai bater um papo aqui. Eu quero te explicar o porquê que você não deve focar na balança se você quer emagrecer e definir depois dos 40 anos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Edmar Lopes. Eu ajudo pessoas com mais de 40 anos a emagrecerem e definirem de forma definitiva. Sejam muito bem-vindos aqui nessa live. Vamos chegando. A gente vai bater um papo bem legal aqui hoje, e essa live aqui é principalmente não, é para os mais 40 como eu, que muitas vezes eu sei que vocês estão com dificuldade de emagrecer, pessoas que muitas vezes até tentam fazer algum tipo de dieta, tentam fazer até exercício físico, mas não conseguem ter resultado, e muitas vezes fica focando na balança, achando que a balança é uma boa referência para você emagrecer. Então, para vocês hoje terem resultado, eu vou explicar aqui, vou explicar o porquê que você não pode focar na balança, isso pode estar te atrapalhando e muito nesse processo de emagrecimento. E também trouxe aqui, gente, 5 dicas para você colocar em prática. Sempre eu trago aqui dicas práticas, né? Para você colocar em prática amanhã mesmo, para explodir o teu emagrecimento, para você transbordar a saúde, como eu sempre falo aqui, para você ter o corpo, mesmo depois dos 40 anos, ter um corpo que talvez você nunca teve na tua vida, tá bom? É o que está acontecendo comigo, está acontecendo com meus alunos também. Então hoje eu vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês aqui, vou tentar te ajudar aqui, tá? Muito boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Ed, apresentar novamente aqui. Eu ajudo pessoas com mais de 40 anos a emagrecerem de forma definitiva e de forma natural, né, gente? Tem vários recursos aí para você aplicar de forma natural. Ó, o Fábio aí, hein? Caramba, Fabinho, seja muito bem-vindo aí. Galera, vamos fazer o seguinte, como a gente sempre faz aqui nas lives, coloca o teu nome e coloca da onde você está chegando, tá? Seja muito bem-vindo. Eu falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, não sou daqui, moro aqui há 6 anos, mas sou do Mato Grosso do Sul, tá? Então sejam bem-vindos aqui, para quem está chegando agora. Coloca o nome de vocês e coloca aí da onde vocês são, ou seja, a cidade que você vive. Coloca aí para eu saber quem que anda desse lado aí, pra gente começar aqui, que hoje o bate-papo aqui tá bem legal, viu, gente? Vambora? O nome de vocês e da cidade que vocês estão falando, sejam muito bem-vindos. Conteúdo prático para você colocar em prática amanhã, logo hoje mesmo, se você quiser, para você começar a ter resultado aí. E fala aí, quem é que tem mais de 40 anos aí desse lado, que tá com aquela barriguinha, que acha que é para sempre, que acha que aquela barriguinha não vai largar você nunca. É bem provável que você está cometendo algum desses erros que você está hoje aqui. Quem é que está com dificuldade de emagrecer aí? Quem é que não consegue conquistar aquele corpo que muitas vezes até sonha, né? Quem é aquela mulher, por exemplo, que não consegue entrar naquele vestido mais, que tá aquela gordurinha na barriga que não deixa, aquela gordurinha na perna que não deixa a calça entrar, né? A coxa está mais grossa, está mais gordinho um pouco. Quem é aquela pessoa? Bem provável que você está cometendo erros, que eu vou citar aqui coisas simples, ajustes simples que você pode fazer para você ter resultado, tá, gente? Então vamos lá. Qual que é a ideia de hoje? Eu vou te explicar aqui como que acontece o procedimento do emagrecimento, de uma forma bastante simples aqui, para vocês entenderem como que funciona. Assim que você começa a emagrecer, imagina que você hoje, né, fala assim, Ed, eu quero começar a emagrecer hoje. Aí você começa um programa de emagrecimento, eu espero que seja um programa que realmente te ajude, e dentro desse processo de emagrecimento, existem fases desse processo de emagrecimento. Então é um processo que demora muito tempo para algumas pessoas, e para algumas pessoas é muito mais rápido. O que vai determinar se você vai emagrecer de forma muito mais rápida, é o tanto que você já está inflamado, é o tanto que você, de repente, já vive uma vida já há muito tempo, digamos assim, não tão organizada, né? Talvez passou muito tempo se alimentando mal, passou muito tempo sem fazer exercício físico, então é bem provável que hoje você, com 40, 50 anos, 60 anos, talvez você, talvez não, com certeza você vai ter mais dificuldade para emagrecer. Mas atenção, todos, não importa a tua idade, todos podem emagrecer e conquistar um corpo que nunca tiveram antes, tá? Então, o que vai depender um pouco vai ser o tanto que você está inflamado hoje. E quando a gente fala de inflamação, gente, muita gente confunde achando que inflamação é só, por exemplo, quando você fica
com a garganta inflamada, né? Ela fica doendo ali. Mas existem inflamações que você não sente, né? A gente chama de inflamações silenciosas, né? E a obesidade é uma inflamação crônica de primeiro grau, tá? Como outra inflamação que você não sente. Por exemplo, a diabetes também é uma inflamação que você não sente. Ela vai evoluindo dentro de você e quando você vê, já começa todos os sintomas aí que a gente já sabe, né? Então, o que você precisa entender? Que a gordurinha, o excesso de gordura no seu corpo também é uma inflamação, tá? Então, pessoas mais inflamadas vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam aqui para vocês não errarem aí. Ed, imagina que hoje eu quero começar um programa de emagrecimento. Por exemplo, entrei aqui no programa Sarado Depois dos 40, que está esgotado agora. Se eu não me engano, a gente vai abrir agora em maio a nova turma. Imagina que você entrou no programa. Eu vou te orientar aqui da mesma forma que eu oriento todos os meus alunos. Quando eles chegam até mim, a gente senta, a gente faz um planejamento de como que vai ser o emagrecimento dessas pessoas. E eu deixo muito claro para elas como que vai ser cada fase do emagrecimento. Por que é importante você saber as fases do emagrecimento? Porque quando você estiver dentro do processo, vai acontecer algumas coisas que talvez você fique, caramba, Ed, nesse momento eu não estou conseguindo emagrecer, o que está acontecendo? E ali eu te explico o que está acontecendo, tá? Então vamos lá, gente. Então imagina que você começou a emagrecer hoje, que dia que é hoje? Dia 22, terça-feira. E você começou um programa hoje comigo aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, na primeira fase do emagrecimento, existem 3 fases do emagrecimento. Quando eu falo emagrecimento, gente, a gente está falando de emagrecimento saudável. A gente está falando de emagrecimento definitivo e sustentável. Não fala em remédio, a gente não toma remédio, a gente não faz nenhum tipo de procedimento estético, a gente está falando de forma natural. Pegar os principais recursos que a gente utiliza aqui no nosso método, programa Sarado Depois dos 40, e a gente aplica esse método para qualquer pessoa, tá bom? Então é de forma natural isso. Então imagina que você começou hoje, terça-feira, dia 22, começou o programa hoje. Se você sentasse aqui comigo, eu ia falar assim para você, olha, o Adriano tá chegando aí, eu ia falar assim, Adriano, nesse momento a gente vai começar o programa. Na primeira fase do emagrecimento, a gente não vai perder, presta atenção, na primeira fase de emagrecimento, você não vai perder gordura. Na primeira fase de emagrecimento, você não perde gordura. Como assim, Ed? Não perco gordura. Não, você não perde, você perde líquido. Normalmente as pessoas que já vêm muito inflamadas, se alimentando mal, sem fazer exercício físico, essas pessoas vêm com muita retenção de líquido. Essas pessoas têm um excesso de líquido dentro do corpo delas. Então, quando você começa um programa de emagrecimento, como o programa Sarado Depois dos 40, naquela primeira semana, tem gente que em uma semana já consegue perder bastante líquido. Tem gente que passa esse processo de retenção de líquido, de eliminação, né, de excesso de líquido, talvez vai demorar 2 meses ainda. Então, muitas vezes, quando você vê alguém perdendo peso na balança, essa pessoa não perdeu gordura, ela simplesmente está perdendo líquido. Isso é muito comum acontecer. Olha, tem aqui o Luiz está lá na live aqui agora. O Luiz é um aluno meu do programa Sarado Depois dos 40, tem 55 anos. Gente, está com um corpo já bacana, tá saradão aí já. Ele perdeu 25 quilos. Então vou contar o caso dele, que ele está aqui já, ó. Tá? O Luiz está aqui. O Luiz estiver aí, acho que já foram 25 quilos, né, Lu? Tem 55 anos, pai, empresário, enfim, passou aí uma dor de cabeça, como muita gente na pandemia, empresário, você sabe, quem é empresário ficou doido nessa pandemia, né? Com funcionário, com negócio, e com muita gente, com muitas pessoas que eu conheço, aconteceu isso comigo também, ele ganhou peso, ele ganhou mais de 30 quilos aí, e ele me procurou, e a gente começou um programa com ele, Sarado Depois dos 40. Então eu falei para ele, quando ele começou, o que eu vou falar para você agora. Falei, Lu, é o seguinte, a gente vai começar aqui agora, mas na primeira semana, os primeiros quilos que você vai perder na balança, não vai ser gordura. E eu expliquei isso para ele. E o que aconteceu? Nas primeiras semanas, ele perdeu ali 3, 4, 5, 10 quilos no primeiro mês. Daqueles 10 quilos no primeiro mês, ou seja, ele estava com 110 quilos. Quando ele baixou para 105 quilos, ele já tinha perdido 5 quilos na balança.
Mas eu alertei para ele, falei assim, olha, já perdeu 30 quilos, tá, gente? Quando ele chegou na balança com 105 quilos, ou seja, ele tinha perdido já 5 quilos, ele não tinha perdido gordura ainda. Ele estava perdendo líquido, tá? Eu tenho um aluno agora que entrou recentemente no programa, e ele veio aqui conversar comigo. A gente abriu uma exceção para ele, gente, porque ele precisa emagrecer muito, que é uma questão de saúde, que é o Ricardo, que é o Manuel Ricardo. Pra você ter uma ideia, o Ricardo está 10 dias com a gente, um pouco mais de 10 dias, ele perdeu já, ele estava com 118 quilos, está com 111. Olha que loucura, em 10 dias ele perdeu 7 quilos. E agora, depois de 15 dias, eu avaliando ele, eu percebi que só agora, a partir dessa semana, que ele começou a perder gordura. Ele já perdeu quase 7 quilos só do quê? De excesso de água que o corpo dele, o teu corpo eliminou aquele excesso de água. Então por que é importante você saber disso? Porque se você entender que no processo de emagrecimento, a primeira fase, você perde líquido, você começa a entrar na segunda fase muito mais tranquilidade. Por quê? Porque quando você perde líquido muito rápido, quem não sabe disso vai fazer assim. Ed, já perdi 5 quilos no primeiro mês. Aí o segundo mês, Ed, eu não consigo perder mais nada. O que está acontecendo comigo? Eu perdi 5 quilos no primeiro mês. Nossa, é ótimo perder 5 quilos no primeiro mês, mas já tem um mês que eu não perco nada. Muitas vezes 2 meses que eu não perco nada. É claro. Vai começar a segunda fase do emagrecimento, que a gente vai entrar agora. Então por isso que é importante você entender. A segunda fase do emagrecimento, a gente chama essa segunda fase, eu falo sempre para meus alunos aqui, a minha colinha está aqui, tá, gente, para não esquecer de nada. A segunda fase do emagrecimento, a gente chama de transformar a gordurinha que está em excesso aí, em combustível para você se movimentar. E nessa segunda fase é onde a maioria das pessoas desistem. Por que as pessoas desistem? Porque essa segunda fase é um processo um pouquinho que vai exigir um pouco mais de disciplina da tua parte. Você vai ter que ter um método para você conseguir fazer o passo a passo para ensinar o seu corpo a fazer algo que ele já sabia muito tempo atrás e você ensinou ele agora, né, devido à alimentação que você está levando, muito industrializado, a gente vai falar sobre isso, falta de exercício físico, a insulina muito alta, você começou agora, você desacostumou o teu corpo a fazer o que ele já fazia, digamos assim. Então, nessa segunda fase, que você precisa ensinar o seu corpo a se alimentar o seu corpo, ele precisa entender que ele precisa ir lá na gordurinha e buscar aquela gordura como fonte de energia. Sabe aquela gordurinha que está na tua barriga que nunca sai? Sabe aquela gordurinha que está no meio da coxa, assim, que está no braço, que nunca sai? É bem provável que o teu corpo ele já não sabe buscar essa gordurinha como fonte de energia. E aí começa o processo número 2. E como que eu vou ensinar esse cara, o meu corpo novamente, a consumir essa gordura como fonte de energia? Vai falar, Ed, mas como que eu faço isso? A gente sempre fez isso. Sempre fez isso. Desde lá da época da pré-história, dos homens das cavernas, a gente passava muitas vezes, gente, dias sem comer. O seu corpo está muito adaptado a fazer isso. A gente não precisa nem buscar muito lá atrás. Eu sempre falo isso para vocês. Basta a gente, quem conhece alguém que morou na roça, morou na fazenda, morou em sítio, pergunta para essas pessoas mais velhas, como que essas pessoas viviam quando elas moravam na roça. As pessoas viviam assim, gente. Elas acordavam bem cedo, 5 horas da manhã, preparavam um café bem forte e saía para a roça em jejum, só com café na barriga. Chegava lá na roça, ela levava uma marmita com comida, sentava numa sombra, depois de trabalhar a manhã toda, sentava lá para as 10, 11 horas numa sombra, comia aquela comida e depois ela trabalhava o restante da tarde, ia para a casa dela, fazia um jantar, comia comida, jantava lá para 6, 7 horas no máximo, e aquela pessoa ia dormir muito cedo, e ela fazia isso o tempo todo. Resumindo, essas pessoas comiam pouco e comiam comida de verdade. Então comia um pouco e comia de forma espaçada. Hoje muita gente chama isso de jejum intermitente. Mas lá atrás as pessoas sempre fizeram isso. Sempre fizeram isso. Então o que tem a ver isso com emagrecimento, Ed? Tem a ver que quando você entende isso,
você precisa fazer assim. A gente, no nosso corpo, a gente tem 2 botões. É o que eu falo, muitos alunos meus hoje já conseguiram ativar o botão 2. Tem 2 botões. O primeiro botão é um botão que a maioria das pessoas com mais de 40 anos estão com esse botão ativados. Como assim, Ed? A maioria das pessoas que eu conheço que tem mais de 40 anos estão nesse momento o tempo todo estocando gordura. A gente tem um botãozinho que você ativou ele na tua cabeça, que ele se chama estoque de gordura. E esse botão ele está ligado 24 horas. Esse botão está ligado 24 horas. O que significa isso, Ed? Que toda vez que você come, você engorda. Toda vez que você come, você engorda. Daqui até chegar o teu momento de partir daqui para um lugar melhor do que esse, você vai continuar engordando. Então o que eu preciso entender, Ed? Como que eu faço para desativar esse botão e ativar um outro botão de queima de gordura? Então é assim, o que faz você acumular gordura o tempo todo? Você conhece aquelas pessoas que estão sempre engordando, sempre ganhando peso, né? E muitas vezes ela não percebe que está ganhando peso. Por que a pessoa não percebe que está ganhando peso? Imagina uma pessoa com 70 anos que tem os 70 quilos. 70 anos com 70 quilos. E muitas vezes as pessoas com 70 anos, com 70 quilos, elas falam assim, nossa, eu tenho 70 quilos desde quando eu tinha 30 anos. Já escutou essa conversa? Acontece muito isso. A pessoa está já com 60, 70 anos e está com o mesmo peso de quando ela tinha 30 anos. Eu conheço um monte de gente. Você conhece pessoas assim? Mas o que aconteceu, gente? Dentro dessa pessoa existe uma composição corporal. Essa pessoa começou a perder muita massa muscular, ela começou a acumular muita gordura. Então, na cabeça dela, ela acha que ela está com o mesmo peso. Mas se a gente olhasse o corpo dela quando ela tinha 30 anos, comparar com o corpo dela que ela tem hoje 70 anos, a gente percebe que ela perdeu, muitas vezes, quase a metade da sua massa muscular e ela ganhou muita gordura. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que essa pessoa de 70 anos, ela perdeu mais ou menos, digamos assim, 15 quilos de massa muscular. E é comum acontecer isso. Mas ela não percebeu que perdeu massa muscular. E ela começou a ganhar 15 e ela ganhou 15 quilos de gordura. Então ela mantém o mesmo peso na balança, mas a composição corporal dela é totalmente diferente. Deu para pegar agora? Por que a gente não pode olhar na balança? Vou citar sempre isso aqui hoje. Então guarda esse número. Guarda o que eu vou falar para você. Porque quando você olha para a balança, você está olhando tudo. Está olhando o teu corpo, o teu peso, né? A balança convencional de farmácia. Você está olhando a tua gordura e está olhando a tua massa muscular. Tudo junto. Você não consegue saber o que é. Então muitas vezes você acha que você está ok. Mas você não está ok. Eu vou te explicar como que você consegue saber se você está ganhando saúde e emagrecimento de forma correta. Então vamos voltar lá um pouquinho no botão armazenamento de gordura. Tá, Ed? Entendi isso. Então como é que eu faço para desativar esse botão que está armazenando gordura e ativar o queima de gordura? Então é assim, toda vez que você come alimentos processados, industrializados, ultraprocessados, refrigerante, açúcar e muitos carboidratos, o que acontece com a tua insulina, gente? A tua insulina, tá? E insulina é um papel definitivo, importante você saber o papel da insulina no emagrecimento. O que acontece? Quando você come esse tipo de alimento, o que acontece com a coitada da tua insulina? Ela dá um pico, pau, ela explode, ela vai lá para cima. Ela sobe muito rápido a tua insulina. Mas da mesma forma que ela sobe muito rápido, ela desce muito rápido. E aí que está o problema. Quando ela desce muito rápido, pelo fato de você ter comido muito carboidrato, comidas processadas, refrigerante, teu corpo pede novamente mais comida. Ela desceu muito rápido, teu corpo fala assim, caramba, a insulina acabou, eu quero mais comida. E você manda um dispositivo de novo, você come mais. Aí você come mais comida processada, sobe mais rápido a insulina, desce mais rápido. E você fica nesse ciclo sem fim, comendo, engordando, comendo, engordando. Enquanto você não tirar esses alimentos processados, você vai estar sempre comendo, para engordar.
Tá, entendi isso, Ed. Como que acontece? Como que eu faço hoje para ativar o botão queima de gordura? Por exemplo, meus alunos hoje está instalado, eu apertei meu botão já pelo menos já há alguns anos no queima de gordura. Então hoje eu como praticamente quase tudo dentro daquilo que é saudável. Então eu tenho uma quantidade de alimentos, eu tenho, digamos assim, um grupo de alimentos que eu como dentro de uma janela de alimentação, da hora que, por exemplo, do meio-dia, por exemplo, que é a minha primeira refeição, até 8, 9 horas da noite, muitas vezes mais cedo um pouco, eu como à vontade, eu como tudo que está dentro daqueles alimentos. Por quê, gente? Para você ativar esse modo de queima de gordura, você precisa comer alimentos de baixo índice glicêmico. O que é isso, Ed? São alimentos que fazem com que a tua insulina não suba tanto. Todo alimento faz a tua insulina subir, mas existem alimentos que faz a tua insulina subir menos. E aí que vem a grande sacada. Quando a tua insulina sobe menos, eu vou falar quais são esses alimentos, ela sobe menos e desce bem devagarinho. Ela não dá aquele pico rápido de descida. Quando ela desce bem devagarinho, você fica muito mais saciado e você não sente fome. Quando você não sente fome, você começa a espaçar mais, espaçar que eu falo, dá mais intervalo entre refeições. É claro, você está sem fome, para que você precisa comer o tempo todo? Você não come. Muitas vezes muita gente acha que quem faz jejum não come porque está passando fome. Não, quem faz jejum não come porque não está sentindo fome. É diferente, tá, gente? Então, quando você começa a intervalar mais entre cada refeições, as suas refeições, você faz o quê? A tua insulina começa a ficar mais baixinha. Olha que maneiro isso. Ed, mas o que significa isso? Quando a tua insulina ficar baixinha e você espaçar mais as suas refeições e comer alimentos que não suba tão rápido a tua insulina, automaticamente você desperta, você liga o botão queima de gordura. Porque o teu corpo, ele tem a capacidade de usar a tua energia, aquilo que você comeu. Imagina que eu comi agora, fiz um jantar, eu estou falando com vocês aqui, eu estou gastando energia, correto? Eu comi hoje, eram as 7 horas da noite. Ele está usando a energia dessa comida, ou seja, para eu poder me movimentar, para criar movimento. Tá? Então, teu corpo tem essa capacidade de pegar os alimentos que você comeu e transformar em energia, mas teu corpo também é muito inteligente, né? E ele tem a capacidade também de, momentos que você está sem comida, ele consegue ir lá nas gordurinhas e pegar as gordurinhas e também transformar em energia. Energia é movimento, para você fazer as coisas, para você andar, brincar com o teu filho, subir uma escada, treinar. Então, aonde que ele busca isso? Nas duas fontes, tanto na comida que você comeu ou na gordurinha que você está ali armazenando. Ed, por que as pessoas não param de engordar? Porque as pessoas, elas não param de comer comida industrializada. Se ela comesse menos comida industrializada, mais espaçada, as pessoas começavam a emagrecer. Então o grande lance, gente, é quando você entra nessa segunda fase. E o que a gente faz aqui no programa? A gente ensina os alunos a se alimentarem de forma correta. De como que eu me alimento de forma correta? É você ter a consciência dos alimentos que vão fazer você engordar. É tão simples quanto isso. Então, quais são os alimentos que faz a insulina baixar? Então, vamos falar sobre os alimentos que fazem você engordar o tempo todo. Enquanto você, gente, presta atenção. Enquanto você estiver comendo esses alimentos, se você tiver mais de 40 anos, eu vou falar uma coisa pra você. Não é um puxão de orelha, não. Você sabe que eu tô aqui pra te ajudar. Você nunca vai conseguir engordar. Ou melhor, nunca vai conseguir emagrecer. De novo, se você não tirar esses alimentos da tua vida, você nunca vai conseguir emagrecer. E não é só uma questão estética. O problema é que quando você não consegue emagrecer, você começa a acumular um monte de doenças achando que é coisa da idade. Não tem nada a ver com coisa da idade. Você sabe que muitas vezes, eu estava lendo um artigo essa semana falando sobre diabetes, né? Eu fiquei assim assustado. Eu tenho vários amigos, né, na minha idade, eu estou com 44 anos hoje, a maioria dos meus amigos hoje são diabéticos. Você sabia que aqui no mundo
a cada minuto 3 pessoas são amputadas. As pessoas tiram a perna, tiram o braço devido ao diabetes número 2, o diabetes 2. Você sabia disso? Cada dia cresce mais o número de pessoas com diabetes. Você sabe que o diabetes 2 é um diabetes que ele desperta muitas vezes, a maioria das vezes, ele desperta por quê? Pelos seus hábitos, pelo aquilo que você come, a tua falta de exercício físico faz você se tornar uma pessoa diabética. Então é muito importante que você olhe também esses alimentos, não só na questão estética, mas na questão da saúde para você envelhecer bem. Tá, gente? Eu costumo dizer sempre, que quem me acompanha sabe, o mais importante, gente, não é saber quando a gente vai morrer. O mais importante é saber como você vai viver até você morrer. A gente tem mais de 40 anos, a gente começa a pensar na nossa saúde, começa a pensar nos nossos filhos, a gente tem uma visão assim, puxa vida, como que eu vou estar com 50 anos? Eu começo a pensar nisso já, né? Então, como que a gente vai fazer com que lá na frente, com 50 anos, daqui 5 anos eu vou fazer 50 anos, como que eu vou estar daqui 50 anos, quando eu estiver com 50 anos? Se eu estiver fazendo aquilo que eu estou fazendo hoje, eu vou estar melhor com 50 anos do que eu estou hoje. Eu acredito plenamente nisso. Porque eu nunca tive tanta saúde na minha vida como tenho hoje. Mas Ed, você tem 44 anos, você tem mais saúde de quanto você tinha 34 anos? Sim, para quem me conhece sabe. Claro, menos cabelo, um cabelo mais branco, umas rugas na cara, mas eu transbordo saúde. Todos os meus exames de sangue, todos os meus marcadores de saúde mostram que eu estou muito melhor hoje do que quando eu tinha 34 anos. Quando eu tinha 34 anos, gente, eu estava já um cara cansado, sempre desanimado, triste, sem energia, sem massa muscular, capacidade cardiorrespiratória muito fraca. Já estava um cara, eu acredito que eu estava até com um quadro de depressão já, com 34 anos. Estava já, digamos aí, quase um pré-diabético, a minha glicemia estava lá em cima. Então eu não tinha uma vida com qualidade com 34 anos. E eu entendi que para eu ter qualidade de vida, eu preciso aplicar recursos para aumentar a minha saúde. O que a gente fez hoje? A gente juntou, a gente empacotou os principais recursos para aumentar a saúde dentro de um método, dentro de um protocolo. E esse protocolo hoje se chama, um protocolo que eu criei, se chama Programa Sarado Depois dos 40. E a gente vai abrir esse protocolo em maio, esse método, tá, gente? E vai ser tudo online, e depois eu vou explicar para vocês como que vai funcionar isso. Só quero que vocês entendam isso agora. Então a fase 2 do emagrecimento, voltando ao emagrecimento, esse processo é um processo talvez que a maioria das pessoas vão desistir. É onde a maioria das pessoas desistem. Porque é um processo que vai levar mais tempo. De quanto tempo leva para o meu corpo começar a consumir a gordurinha armazenada na minha barriga? Depende. Depende o tanto que você estava inflamado. Eu tenho alunos, por exemplo, o Renato Flores é um cara fora da curva, e uma semana o corpo dele já começou a consumir, comer gordurinha como fonte de energia. Tá? Eu vou te explicar como que a gente consegue avaliar isso. Mas eu tenho alunos que estão aí muitas vezes com 30 dias, 40 dias, às vezes demora até 2 meses para o corpo dele se adaptar, para o corpo dele se conseguir ir lá e buscar essa fonte de energia. Imagina, você demorou 40 e poucos anos comendo mal, se alimentando mal, ensinando o seu corpo de forma errada. Você acha que ele vai começar isso do nada? Ele precisa de um processo, ele precisa de adaptação, ele precisa de tempo para se adaptar a um novo processo. E esse processo vai depender muito de como você viveu até aqui. Tá? Então o que eu tenho que falar para você? Todo mundo consegue, tá? Todo mundo consegue ensinar o corpo a consumir essas gordurinhas como fonte de energia. Então eu vou te explicar. E agora a terceira fase, gente. Então, deu para pegar aqui como que funciona? A gente tem nosso botãozinho, recapitulando aqui, nosso botão que chama aqui acúmulo de gordura, armazenamento de gordura. Enquanto você estiver comendo comidas processadas, refrigerantes, doces, você vai estar engordando daqui para até a eternidade aí, tá? Até chegar a tua vez. Enquanto você não tirar essas comidas da sua vida, ou diminuir muito, depende do teu processo. Tem gente que faz, tem muitos alunos, por exemplo, que às vezes eu falo assim, vão ficar 30 dias fazendo um detox, tira esses alimentos, vão comer esses alimentos mais saudáveis aqui, para a gente limpar realmente. E em 1 mês as pessoas começam a ter resultado. Tem gente que é menos, tem gente que é um pouquinho mais, vai depender um pouquinho de você.
Então, para isso, você precisa reduzir, e a prática do exercício físico é fundamental nesse processo de emagrecimento. Se você escutar alguma coisa na internet falando assim, e eu sou muito honesto aqui com vocês, né? Troca uma ideia de cara limpa aqui. Se você escutar alguma coisa falando emagreça 10 quilos sem fazer exercício físico, só fechando a boca, isso não é um emagrecimento sustentável. Tá errado. Vai errado. Se você faz emagrecimento, se você está querendo emagrecer e está focando só na dieta, tá errado. Você vai começar aquele efeito sanfona. O emagrecimento sustentável, você precisa aumentar a sua massa muscular. Só tem esse caminho, não tem outro caminho. Para aumentar a massa muscular, você precisa fazer exercício físico. Tá bom? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, hein? Ed, entendi. Primeira fase, retenção de líquido. Demora quanto tempo? Depende de uma semana, 2 semanas, 1 mês. Depende de cada pessoa. Primeira fase do emagrecimento. Às vezes tem gente que perde 10 quilos na balança, mas foi só de líquido. Não perdeu gordura ainda. Tá ok? É importante você entender isso. Entendi, Ed. Chegou na segunda fase, é uma fase mais demorada. É a segunda fase que começa agora o teu corpo, se você estiver fazendo tudo certinho, o teu corpo vai começar agora a entender como que funciona a queima de gordura. Segunda fase. Ed, quanto tempo demora para a segunda fase? Depende de você, depende do que você fez até chegar agora, até chegar aqui. Quanto mais saudável você levou a tua vida, mais rápido é esse processo. Tem alunos que começaram a queimar gordura logo na primeira semana. Tem gente que começou mais tempo, 15 dias, 20 dias, mas todos conseguiram. Ed, com quantos anos? Com 50 eu consigo? Também. Eu tenho um aluno agora com 69 anos, eu vou colocar o antes e depois dela aqui, vocês vão ficar assustados. Ela perdeu 6 quilos de gordura com quase 70 anos. Fazendo o que, Ed? Vou mostrar ela. Sueli, tem muita gente aí que treina comigo aqui, fala, Ed, eu tenho vergonha, não coloca minha foto não, e eu preciso respeitar, claro. Mas é assim, a Sueli foi incrível, 70 anos, gente, uma pessoa com 70 anos, fazendo o quê? Alimentação de baixo índice glicêmico, refeições ali mais espaçadas, né, jejum curtos, não é fazer jejum de qualquer jeito, tem que ser tem um protocolo, alguém te ajudar. E exercício físico. Agora você vem me falar que você tem 40 anos e não está conseguindo ter resultado, tá de brincadeira comigo. Uma pessoa com 70 anos está conseguindo, você não vai conseguir com 40, tá fazendo errado. Estou aqui para te ajudar. Todo dia eu coloco aqui dicas incríveis aqui que você pode colocar em prática para você também ter resultado. Beleza, Ed, qual que é a terceira e última fase no emagrecimento? Aí que começa um grande erro. É onde as pessoas também não entendem essa terceira fase. E a terceira fase tem a ver com ganho de massa muscular. Primeira fase, retenção de líquido. Segunda fase, eliminação da gordurinha. Terceira fase, ganho de massa muscular. Quando aumenta a tua massa muscular, o que acontece? Você começa a ganhar peso. Aí as pessoas começam a ficar apavoradas. Mas por que a gente começa a ganhar peso? Porque a massa muscular, ela é pequenininha, ela é menor. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, gente. Deixa eu pegar algum objeto aqui, ó. Tem um vaso aqui, espero que não quebre esse vaso aqui. Ó, tem um vaso aqui, né? Imagina, isso aqui tem 1 quilo. Isso aqui é massa muscular, tem 1 quilo. Isso aqui é 1 quilo também e é gordura. Você consegue perceber que a gordura ela é maior, ela tem um volume maior, ela ocupa mais espaço no teu corpo? Então o que acontece? Quando você começa a ganhar massa muscular, você começa a fazer uma transformação na tua composição corporal. Aumenta a massa muscular e diminui a gordura. Quanto aumenta a massa muscular, o que acontece? Você começa a ter o mesmo peso que, deixa eu colocar aqui. Opa, você começa a ter o mesmo peso e você não muda de peso na balança. Mas Ed, eu estou já treinando há 3, 4 meses e a balança não muda. Mudou no começo, perdi 5 quilos. E agora eu estou treinando, fazendo tudo certinho, a balança não mexe. Claro, meu filho, você está ganhando massa muscular se você estiver fazendo tudo certinho. E que bom que você está ganhando massa muscular. Se você está ganhando massa muscular, você está no processo certo. Você está andando para o processo de emagrecimento de forma definitiva. Você consegue perceber? Então a balança não muda, porque você aumentou a sua massa muscular e desceu a tua gordura. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que é a Bruna, não sei se ela está aqui hoje, ela sempre aparece aqui nas lives. A Bruna, ela está comigo já há algum tempo, ela faz parte do programa Sará Depois dos 40, se eu não me engano ela tem 38 anos.
E ela entrou comigo, gente, com 70 quilos, se eu não me engano. 70 quilos. Ela está com a gente no programa já mais ou menos há um ano, ou um ano e pouquinho. E hoje, depois de um ano, ela ainda continua com 70 quilos. Mas Ed, tá de brincadeira comigo. Ela tá treinando com você há um ano e tá com 70 quilos na mesma? Sim. Na balança, ela tá com 70 quilos. Mas o corpo dela mudou completamente. Lembra? Ela ganhou muita massa muscular e diminuiu a pochete, diminuiu a gordurinha no meio das pernas, diminuiu a gordurinha do braço. Ela definiu a musculatura. Então, na balança, é a mesma coisa, o peso é o mesmo, mas a composição corporal dela é completamente diferente. Então, o que acontece? É para essa definição muscular. Gente, depois eu vou tentar responder aqui, só para não perder aqui o raciocínio da conversa, tá? Beleza? Então, vamos lá. O que a gente estava falando? Sobre a questão do ganho de massa muscular. Então, a terceira fase é muito importante, se você estiver fazendo treino de força, estiver fazendo todos os recursos de forma correta dentro do emagrecimento, você vai começar a ganhar peso na balança, mas não gordura, tá bom? Então essa terceira fase é muito importante que você entenda, porque é muito comum as pessoas olharem para a balança e falarem: meu Deus do céu, eu não estou conseguindo emagrecer. Tá sim, o emagrecimento não quer dizer que você está perdendo peso na balança, quer dizer que você está ganhando massa muscular, emagrecimento saudável e perdendo gordura, beleza? Ed, entendi isso tudo. Eu vou te dar 5 dicas aqui para você começar a colocar em prática agora, para você começar a ter resultado, tá bom? Então, como é que eu faço hoje, Ed? Deixa eu só falar para vocês aqui, gente, que eu anotei aqui, que é o seguinte: as mulheres, qual que é a composição corporal que eu indico para as meninas, né, aqui do programa? Então, a gente trabalha para isso, a gente é meio chato, a gente pega na orelha do povo aqui. Então, é assim, mulheres, qual que é a porcentagem de gordura? E a gente vai chegar aí. A porcentagem de gordura para as meninas, todas elas, a gente treina elas, a gente se alimenta para ela tá com um percentual de menos 20 na balança. Então, na composição corporal dela, eu entendo que para ela ter um corpo mais saudável e um corpo definido, ela precisa estar com menos 20% da composição corporal dela, de gordura. Menos 20%. Tá? Muitas vezes elas entram aqui com 30%, 35% e vão descendo, e quando chega ali 20%, chegou no ideal e depois é só alegria. E os meninos, os homens, qual o percentual de gordura recomendado no programa Sarado depois dos 40? Menos 15. Eu tenho vários alunos aí já com 12, com 14, com 15, com 16. O próprio Lúcio aí, o Lu tá chegando aí com 21, então daqui a pouco ele tá com 15 também, vai estar assim trincado, definido pra caramba, com 55 anos, tenho certeza disso. Então é para isso que a gente tá correndo aqui, tá, gente? Para vocês abaixarem o percentual de gordura, porque a gente sabe que gordura em excesso é inflamação. Não esqueça disso, tá bom? Então gordura em excesso é inflamação, quanto mais gordura você tiver, mais inflamado o seu corpo está. Quanto mais inflamado, quanto mais gordura você tem na barriga, mais gordura visceral você tem. Gordura visceral é aquela que está entre os órgãos, no coração, aquelas que estão entre as artérias, aquela que faz mal. Então, quando você diminui essa gordura, você também diminui aquela gordura visceral, aquela que mata, que tem infarto, aquela que é brava. Então, a gente tem que correr para tirar essa gordura, porque automaticamente a gente, quando tira a gordura da frente, a gente também, o teu corpo, ele tem essa capacidade de eliminar a gordura que está lá entre os órgãos, tá bom? Por isso que é importante. Então vamos lá, para a gente fechar a nossa live, eu trouxe 5 dicas para você colocar em prática agora, beleza? Então anota aí, gente, ó. Então como que eu vou saber se eu estou perdendo gordura, perdendo massa muscular, se eu estou emagrecendo de forma saudável? Então o primeiro ponto, existe 5 formas aqui que eu indico meus alunos, tá bom? O primeiro ponto é você fazer uma avaliação, uma balança, que a gente chama balança de bioimpedância. O que significa isso, Ed? É uma balancinha, normalmente tem em academias, eu utilizo aqui os meus alunos também, que você vai na balança e ela te dá a composição corporal. Então eu faço isso toda a semana com os meus alunos. Toda semana, uma vez por semana eles vão para a balança. Por que eu vejo isso? Porque eu quero saber como que anda a composição corporal dos meus alunos. Ed, como que você faz com os teus alunos do online? Vou explicar.
Então a galera do presencial, todos eles entram na balança uma vez por semana. Ed, por que você coloca eles uma vez por semana? Presta atenção. Se eles começarem, por algum motivo, começarem a não ter resultado, começar a aumentar a gordura e começar a diminuir o ganho de massa muscular, a gente senta e a gente vê aonde que a gente está errando. E a gente faz um novo planejamento. E a gente volta a evoluir novamente. Se você não olha o teu resultado, você não sabe para onde você está indo. Então, toda semana, meus alunos vão para a balança. E ali, alguns deles, todos têm resultado, Ed. Todos têm resultado, mas alguns vão ficar, pode descer um pouquinho, estagnar e entrar no efeito platô. E o que a gente faz quando está no efeito platô? A gente muda o estímulo, a gente muda o exercício, a gente muda a forma que ele se alimenta. Muitas vezes ele faz um jejum mais prolongado, às vezes ele muda o horário de alimentação, tem vários protocolos para a gente mudar, para criar um estímulo. O teu corpo é muito inteligente e ele se adapta rapidamente, então a gente precisa ficar atento a isso tudo. Então, a segunda forma de você avaliar a tua massa muscular, a tua composição corporal, é através de umas pinças que chama pregas subcutâneas. Tá? E todo professor, a maioria dos professores são habilitados a fazer isso, nutricionistas, que ele vai, é como se fosse uma pinça, gente. Ele puxa a tua pele, alguns pontos específicos do teu corpo, ele puxa a tua pele, dá uma pinçada, vê quanto você tem, depois joga ela numa fórmula, e depois lá no final ele vai saber qual que é a tua composição corporal. E ele vai te mostrar, Ed, hoje você está com X de gordura, hoje você está com X de massa muscular. E você anota aquilo, na semana que vem você faz novamente, para ver se você está evoluindo. Ed, mas eu não tenho em casa, eu não tenho nenhum professor, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho balança de biopendância, eu não tenho uma nutricionista, um professor que consiga fazer as pregas subcutâneas. Presta atenção, estou aqui para te ajudar. Você vai pegar uma fita, presta atenção, isso funciona muito, todos os meus alunos do online fazem isso. Isso funciona muito, tá? Então você vai pegar uma fita métrica, fita de costureira, aquelas fitas baratinhas, gente, nem sei quanto custa isso, 5, 10 reais, não sei. Você vai pegar essa fita e você vai na frente do teu espelho, vai passar, tira a roupa, tira a camisa, né? Vai lá você sozinho, não sei. Vai lá e você vai colocar a fita, vai passar ela certinho na tua cintura e vai colocar em cima do umbigo. Ah, Ed, alguém falou que é 1 centímetro acima do umbigo. Não, coloque em cima do umbigo, escuta o que eu estou te falando. Mas dá uma olhada no espelho, está certinha a fita. Passou e viu ali quanto você tem de cintura abdominal. E você vê certinho, de repente alguém para te ajudar, ou faz isso sozinho na frente do espelho, e você vai medir aquilo. Imagina que deu ali 98. 98 tá acima do peso um pouquinho, mas imagina que deu ali 98 centímetros. Você vai anotar isso. E na outra semana, se você estiver dentro de um programa, você tem que estar menos. A tua cintura abdominal vai diminuindo conforme você vai perdendo peso. E olha que legal, a cintura abdominal, mesmo que você ganhe massa muscular, a tua cintura abdominal ela diminui. Olha que legal isso. Então a fitinha de 10 reais, você consegue entender se você está tendo resultado ou se você não está tendo resultado. Ed, estou há um mês já, a minha cintura abdominal está a mesma coisa. O que eu faço? Você precisa mudar o estímulo. Exercício físico, a tua alimentação, será que está fazendo tudo certinho? Você não tem resultado por 2 motivos. Primeiro motivo, alguma coisa está fazendo errado. Segundo motivo, porque não deu tempo ainda para você ter resultado. Então, a maioria das vezes, meus alunos, quando tem resultado, eu sento com eles e falo, olha, vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar? Como é que está a tua alimentação? Ah, de fim de semana, cara, eu tomei uma cervejinha, comi pizza, chutei o balde. Tá tudo bem, mas você atrapalhou o processo de emagrecimento. Tá vendo onde está o erro? De dormir mal. Tem 2 filhos, não consegui dormir essa semana, outro motivo. Entendeu? E tá tudo bem. O que a gente precisa fazer é ajustar isso novamente para ele começar a ter resultado. Então, isso é a terceira forma aí para vocês acompanharem o resultado de vocês e acompanhar a evolução do emagrecimento de vocês. Outra coisa muito importante, galera, que eu trouxe para vocês, isso eu utilizo bastante aqui nos meus alunos, aqueles do online, que participam do programa Salário Depois dos 40, é você pegar uma roupa. Pega uma roupa lá no teu armário que já está apertado há algum tempo, que você não usa e quer usar. Sabe aquela calça? Que você está lá um tempão, aquela camisa bonita, talvez está lá 1 ano, 2 anos guardada, e você olha para ela e ela está ali olhando para você e você não consegue usar. Quando tu usa, a barriga fica para fora, igual dos homens. Você vai pegar essa roupa, presta atenção que eu vou te falar.
Você vai pegar essa calça ou essa camisa e você vai vestir ela. Você precisa saber como que você está hoje. Encara você. Você com você mesmo. Vai na frente do espelho, bota essa calça. Ed, essa calça não entra em mim. Tudo bem. O corpo que você está hoje não é seu. A barriga que você tem hoje não é sua. É temporário isso. É temporário isso. Tá? Então você vai colocar ela e você vai se aceitar como você está hoje. E a partir do momento que você se aceitar como você está hoje, você vai para a próxima fase. Quando chegar a próxima fase, semana que vem, você vai começar um programa de emagrecimento. Fazer tudo certinho, fazendo tudo que eu estou falando aqui. Aí você vai se cuidar. E se der tudo certo, semana que vem, no mesmo dia, você vai pegar essa calça ou essa camisa e vai vestir essa camisa novamente. E essa camisa, cada vez mais, ela vai vestir o seu corpo. Se você estiver fazendo tudo certinho. E toda vez, não faz isso todo dia. É uma vez por semana, tá? E você vai lá e veste essa camisa. Se você estiver fazendo tudo certinho, todos os protocolos que a gente utiliza aqui, jejum intermitente, alimentação low carb, né, alimentos baixo índice glicêmico, treino de força, treino de alta intensidade, tudo que eu explico para vocês aqui, tá? A meditação, gente, tem vários recursos que a gente utiliza aqui para tudo isso em conjunto te ajudar no emagrecimento, tá? Então, se você estiver fazendo tudo certinho, toda vez que você experimentar essa calça, ela vai entrar um pouquinho mais em você. Eu tenho certeza disso, tá bom? Mas tem que fazer por onde? Vai ficar lá fazendo nada e chegar na outra semana e vai achar que a calça vai entrar. Não vai entrar, vai ficar mais apertada ainda. Você está engordando, tá bom? Então faz tudo que eu tô falando para vocês aqui, que eu tenho certeza vai ter resultado. Outra coisa muito importante pra gente fechar essa live agora. Que eu vejo muito, principalmente a gente tem mais de 40 anos, a gente tá muito ansioso, né? Querendo. A gente muitas vezes não se cuida, né, gente? A gente passa a vida toda cuidando das pessoas, e quando a gente abre os olhos, quando a gente vê, a gente está acima do peso, diabético, doente, né? Principalmente as mulheres. Gente, eu falo mulheres porque vocês são as guerreiras, tá? Mulherada aí, eu tiro o chapéu pra mulher. Tem muita mulher que eu conheço, alunas minhas, que sai de manhã 6 horas de casa, passa o dia trabalhando, chega em casa, tem que fazer comida, cuidar dos filhos, muitas vezes treinam à noite, ou treinam muito cedo, depois começa tudo de novo e arruma tempo para treinar. Então é isso, cuidar de vocês, tá? Então o que vocês precisam fazer? Valorizar. Quinta dica aqui para vocês: valorize cada conquista que vocês tiverem. Ed, eu tô um tempão tentando emagrecer, eu tô fazendo tudo certinho, não consegui emagrecer ainda, Ed. Mas eu consegui fazer o seguinte: eu já não tenho enxaqueca. Ed, eu não tenho dores nas costas, eu tô fazendo um programa, eu tô ganhando massa muscular, mas não consegui emagrecer ainda. Calma, vai chegar a tua hora. Mas já conseguiu ter várias conquistas. Ed, já consigo hoje ter mais energia. Ed, eu consigo hoje ter um corpo menos inchado. Ed, eu consigo hoje, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela no começo, ela perdeu muito líquido, e sabe qual que foi a primeira conquista dela? Hoje ela tem um corpo definido, ela tá com 44 anos, 3 filhos, tá tirando onda, a Ana, olha no Instagram aqui, vocês vão conhecer ela. Tá com o corpo assim, gente, tirando onda pra cima das menininhas de 20 anos aí. A Ana tá de sacanagem, tá com um corpão danado. E ela faz o protocolo certinho. E a Ana, quando ela começou no programa, ela não perdeu peso com tanta facilidade. Sabe o que ela perdeu? Sabe o que ela ganhou, na verdade? Ela sofria de constipação. Quem sabe o que é constipação aí? Constipação a gente chama aquela prisão de ventre, intestino preso, né, para muita gente aí. E ela ficava muitas vezes 5 dias sem ir ao banheiro. 5 dias sem ir ao banheiro. Sabe qual foi a primeira conquista que ela teve? Ela começou a ir dia sim e dia não no banheiro. A pessoa passou a vida toda praticamente ficando 5 dias sem ir no banheiro, e de repente começou a fazer o programa e começou a ir dia sim, dia não no banheiro. Olha que conquista maravilhosa. Você tem que fazer o quê? Toda vez que você tiver uma conquista, você tem que celebrar e agradecer pela conquista, pelo aquilo que você conquistou. E aí você tem um sentimento, gente, diferente, de gratidão. E aquilo vai fazendo você cada vez mais ser grato por aquilo que você está fazendo. Então, a questão do emagrecimento, ele vai aparecer. Mas até você emagrecer, você vai ganhar muita saúde. Outro dia o cara chegou e falou assim para mim: Ed,
eu tô focando, tem 45 anos, mandou mensagem para mim, eu tô focando na barriga tanquinho, com 45 anos. Eu falei, top, top, tirando onda. Ed, o que você acha? Você acha que eu vou conseguir? Eu falei, claro que vai. Eu nunca tive barriga tanquinho, comecei a ter barriga tanquinho uns anos pra cá, hoje eu tô com quase 45 anos. Por que é importante ele focar na barriga tanquinho? Porque o processo, ele tá gordinho aqui, até o processo dele da barriga tanquinho, essa viagem, essa jornada até aqui, vai fazer ele ter uma saúde que ele nunca teve na vida. Porque é só ganho, gente. É só ganhos, só ganhos, só ganhos. Autoestima, mais energia, sem dores nas costas, sem dores nos ombros, sem dores no joelho. Então todo esse processo faz você ganhar saúde, tá bom? Então olha, pratique isso que eu tô falando pra vocês aqui. Cheguei atrasado, sejam muito bem-vindos aí. E é isso, queria agradecer a presença de vocês aqui, tá? Não foque na balança, foque na tua composição corporal. Eu trouxe aqui 5 dicas para vocês entenderem como que isso funciona, tá? Faça um processo, faça um método que funcione, não fica perdendo tempo. Estou fazendo caminhada e fazendo qualquer alimentação. Funciona? Só a caminhada? Para algumas pessoas, mais ou menos. Por que eu falo isso da caminhada, gente? Vai funcionar. Alguns alunos meus, eu peço para fazer caminhada. Vários alunos eu peço para fazer caminhada. Mas eles treinam treino de força. A caminhada entra como um complemento. Você não pode usar a caminhada. É claro, Ed, não consigo, não tem outra coisa para fazer. Tudo bem, continua a tua caminhada. Mas não troque a caminhada por um treino de força. Não troque a caminhada, por exemplo, por um treino de alta intensidade. Treinos eu tenho aqui no meu Instagram gravados, e dá uma olhada lá, tem um monte de treinos de alta intensidade gravado e adaptado para a tua realidade. Então, Ed, eu posso fazer caminhada? Pode, mas eu consigo fazer treino de força, consigo fazer treino de alta intensidade? Consigo, então dei prioridade para isso. O dia que você não fizer treino de força, treino de alta intensidade, você faz uma caminhada, mas com o intuito de sair de casa um pouco, ter um contato com a natureza, se movimentar. Esse é o grande papel aí da caminhada, tá? Para sair de casa, estressar um pouquinho, conversar com as pessoas, sair pra rua, sabe? Quem não mora na cidade como Rio de Janeiro, que tem praia, né? Pode de repente ir para um parque, né? Andar entre as árvores, sair um pouco, estar no meio dos animais. Isso é muito importante, tá, gente? E é isso. O que eu ia falar mais aqui? Falei tudo, né? Falei pra caramba aqui. Gratidão, tá, gente? Obrigado aí, de verdade. Ó, vamos falar o seguinte. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto e colocar no stories de vocês aí. E coloca assim, sei lá, coloca qualquer coisa aí. Coloca assim, ó. Presta atenção que eu vou falar pra vocês. Eu tô ficando maluco, cara. Eu tô ficando doido aqui. Eu tenho certeza de uma coisa aqui. Eu vou confessar uma coisa pra vocês do fundo do coração, tá? Eu tô formando aqui uma nova geração. Quem acredita nisso aí, gente? A geração dos novos quarentões. A gente vai mostrar pra essa galera aí que a gente tá na nossa melhor idade. A gente vai mostrar pra essa galera que não acredita aí que é possível ter um corpo bonito, é possível ter saúde, é possível você estar com a autoestima lá em cima, mesmo depois dos 40 anos, tá? Então é muito possível isso. Da mesma forma que eu levo isso todos os dias para os meus alunos aqui, eu tento passar com o maior carinho para vocês aí também. Mas muitas coisas eu não consigo fazer. Você tem que fazer por você mesmo, não tem jeito. Eu não consigo fazer. Eu quero que você tenha essa experiência de ter um corpo legal, autoestima lá em cima, de você ter saúde. Quando você provar e transbordar a saúde, você não vai querer ter uma saúde mais ou menos. Você não vai querer ter uma saúde medíocre. Quando eu falo medíocre, eu estou falando de saúde mediana. Quando você tem uma saúde acima da média, quando você transbordar a saúde, você vai fazer de tudo para você ficar lá em cima transbordando saúde até o dia que chegar a tua vez. O problema é que quando a gente chega lá em cima, a gente fala, eu não quero mais ter aquela saúde mediana. Aí você faz o quê? Mantém aquilo que você já sabe. Jejum intermitente, treino de alta intensidade, treino de força, são os melhores recursos para você ter longevidade. O que é longevidade, gente? É você envelhecer bem, envelhecer saudável, envelhecer com saúde, envelhecer sem ficar dependendo de ninguém, né? Então isso é o mais importante pra gente. Então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Vamos tirar uma foto aqui. Você acredita nisso também, né, Gilson? Eu tenho certeza disso,
Muitas vezes eu queria que vocês soubessem um pouquinho daquilo que eu já sei já. Então eu tento partilhar todo dia para vocês aqui um pouquinho do meu conhecimento. Já estou nessa jornada há mais de 12 anos, que esse processo, né? Então o que eu passo para vocês é aquilo que eu vivo de verdade, tá bom? Não é a conversinha não, é aquilo que eu vivo de verdade, eu vivo essa vida todos os dias aqui. Boa, é isso aí, ó, vamos que vamos. Ó, o Clenilson fala assim, ó, o jejum do Ed é show, água com limão, água com sal integral, e até o almoço, não como nada e não sinto fome. Eu mando um treino rápido pela manhã. Alimentação saudável, verduras, folhas, ovos e peito. Isso aí, comida de verdade, tá, gente? Comida de verdade. É só fazer que funciona. Show de bola, vamos tirar uma foto aí todo mundo. Obrigado pela presença de vocês, eu falo pra caramba aqui. Olha, lembrando que quinta-feira, o que a gente vai fazer? Uma coisa diferente, é um quadro novo. Eu vou entrar ao vivo aqui, acho que vou ficar por aqui mesmo, e a gente vai bater um papo. Mas vai ser diferente. Eu vou pegar qualquer assunto aqui, a gente vai trocar uma ideia. Mas aí, a grande ideia de quinta-feira é vocês falarem quais são as dificuldades de vocês. Então a gente, eu tô com dificuldade porque assim, assado, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo treinar. Será que meu treino tá certo? Traz aqui pra mim, a gente vai debater aqui, trocar uma ideia. Eu tô comendo esse tipo de alimentos, me ajuda? A gente vai conversar também. Eu não tô dormindo direito, o que eu faço para dormir direito? Existem recursos para melhorar meu sono? Sim, traz isso pra mim na quinta-feira que a gente vai trocar uma ideia. Qual é o melhor horário para treinar? De manhã ou à noite? Vou falar isso. Qual que é o melhor treino para emagrecer? Traz isso na quinta-feira que eu vou te falar também. O que é melhor? Trabalhar cardio ou trabalhar musculação? A gente vai debater isso na quinta-feira, tá bom? Não dá para falar tudo isso aqui, gente, então a live fica tamanho do mundo aqui, tá? Então traz as dúvidas de vocês segunda-feira e vai ter um quadro que se chama Quarentei. E agora? Perguntas e respostas sobre emagrecimento e saúde depois dos 40 anos. Então, quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, tá? 8 horas da noite e a gente vai trocar uma ideia aqui, tá bom? E se alguém quiser entrar ao vivo comigo aqui, vai ser uma honra a gente trocar uma ideia, conversar um pouco, só me chamar aqui, quero entrar ao vivo com você, a gente entra aqui, a gente bate um papo, aí sim, eu vou pegar você, pegar os seus problemas realmente ali, vou tentar organizar a tua vida para você transbordar a saúde também, tá beleza? Fica com Deus aí, um abraço, vamos tirar uma foto, vamos embora. Alguém mandou uma pergunta aqui. Tirar uma foto aqui, ó. Vamos tirar uma foto todo mundo junto, depois me marca aí. Faz favor, pra gente levar isso pra mais pessoas, mais quarentões, pra terem saúde também como a gente. Vai, 3, 2, 1. Aí, show de bola. Deixa eu só ler a pergunta aí pra gente fechar aqui, gente, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, o Toscano, ele falou assim, ó. Treino das 6h15 às 7h15. Minha primeira refeição faço 12h30 ou 13 horas. Legal. Sendo que a umutina foi na noite anterior. Comprometo o ganho de massa muscular? O comprometimento de massa muscular tem a ver, por exemplo, são vários fatores que faz você perder massa muscular. Então é assim, se você tiver, por exemplo, se alimentando de forma correta, estiver fazendo treino de força, você vai estar sempre aumentando a sua massa muscular. Independentemente daquilo que você está tomando, do suplemento que você está usando, você precisa usar os principais recursos. Muita gente fala assim, você é contra a usar anabolizante? Gente, eu faço as coisas de forma natural aqui. Cada um é dono de si, cada um sabe da sua saúde, cada um sabe aquilo que vai gastar aí. O que eu falo para você é o seguinte: existem os melhores recursos para emagrecer, são os recursos naturais, tá? Então, se você estiver fazendo treino de força, estiver comendo proteínas, gorduras boas, tá? Treino de força, gorduras boas e um bom teor, uma boa quantidade de proteínas e dormindo bem, essa fórmula é a melhor forma para você ganhar massa muscular. Você não perde massa muscular, tá? Se você está perdendo massa muscular, talvez você está dormindo pouco, você não está fazendo treino de força, você está com déficit de proteico na tua refeição, tá bom? Ah, show de bola. Isso aí, ó.
Já tô chegando aos 80, a Denilton falando aqui, ó. Vamos correr atrás disso, tá? Ó, o que você passou pra mim tá funcionando muito bem. Boa, gratidão, sou grato aí pela presença de vocês. Agora eu estou percebendo que o treino funciona. Isso aí, meu amigão. Nada é mais poderoso que um treino de força e treino de alta intensidade. Boa, Ricardo. Tamo junto, meu amigo. Cheguei atrasado, mas boa noite. Show de bola, gente? Show de bola? Tem alguma pergunta aqui? Ó, Ed, eu tinha 115 quilos e hoje estou com 90 quilos, 90 quilos, mas tem um ano que não perco mais nada. Entrou no efeito platô. Foi ótimo, né? Você perdeu aí quantos? 25 quilos, né? Saiu de 115 quilos pra caramba. Então é assim, você entrou no efeito platô. O que você tem que fazer? Tem que mudar isso, né? Mudar o quê? Mudar o estímulo, mudar os treinos, mudar a tua alimentação, comer alimentos mais saudáveis. Teu corpo se adaptou a esse estímulo que você fazia. Então você tem que mudar isso. Tá bom? Manda aqui as tuas questões aqui, quinta-feira a gente vai entrar aqui, a gente vai trocar uma ideia. Ó, Ed, diminuiu a gordura e agora eu tô ganhando massa muscular. Tô mandando ver nas barras todos os dias, mínimo 30. Maravilha. É isso aí. Tá voando. Depois, ó, tira a tua foto antes e depois aí, Clenilson, depois você me manda. Show de bola. Show de bola. Tem alguma pergunta pra gente fechar aqui, galera? Beleza. Show. A galera lá da Irlanda, ó, morei 3 anos na Irlanda, ó, o Peter. Ed, long time, hein? Long time ago. Opa, Juscelino falando aqui, eu sou do Rio, eu sou do Mato Grosso do Sul, tá, gente? Nascido e criado lá, mas moro aqui no Rio há 6 anos. Ó, o Luiz, 30 quilos já perdeu no programa. Show de bola, vambora? Vambora dormir, né? Bora descansar. Show de bola, gente. Um abraço pra vocês. Quinta-feira, encontro marcado aqui comigo. Traga suas questões que a gente vai... Acredito que eu tô te falando. Somos a geração dos novos quarentões, gente. A gente vai arrebentar tudo aí. Só colocar em prática tudo que eu falo pra vocês aqui, que você também vai conseguir. Tenho certeza disso, tá bom? Beijo no coração. A gente se vê aí na quinta-feira, tá? Valeu!